A fé é um salto no escuro. Não acreditem que favorecemos o desenvolvimento da fé tentando torná-la clara. A nossa tentação, a nossa tendência é querer fazer da fé que ela seja clara, que ela seja óbvia, que não tenhamos dúvidas. E isto não faz parte da fé. Aliás, vamos abrir de novo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Creio que você já decorou esse capítulo e versículo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É um salto no escuro. Você está entendendo? Veja bem. Eu, por exemplo, estou numa sala aqui que ela é toda escura. A única forma, você só consegue enxergar porque tem duas luzes aqui ligadas para mim, ok? Então você consegue me enxergar por causa disso. Tem horas que eu entro nessa sala aqui sem essas luzes estarem ligadas e tá cheio de câmera aqui, tá cheio de luz, tá cheio de coisa. Se eu entrar sem acender a luz, eu tropeço, eu não sei onde está nada aqui. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que a fé é uma certeza a respeito do que não se vê, então, ou seja, eu não estou vendo nada, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar um salto, ao mesmo tempo eu tenho que entrar nessa sala, ao mesmo tempo eu tenho que ir. Isso é fé. Eu não estou vendo nada, mas eu entro. Eu não estou vendo nada, mas eu dou um salto. Eu lembro-me de que há alguns anos, Frei Maria Eugênio, eu lembro de que há alguns anos, numa dessas nossas sessões sacerdotais, alguns padres me falavam sobre a catequese com adultos. Eu sustentava, obviamente, essa obscuridade da fé, dizendo-lhes: não busquem demasiada clareza. Então, cuidado para você não querer entender tudo. Cuidado para você, no caminho de fé, não querer ter clareza de tudo. Acabamos de participar de um Santo Rosário, onde meditamos tanto sobre o sofrimento. Não temos respostas para tudo. Então qual é o nosso problema? Estamos no sofrimento e aí nós queremos respostas para tudo. E o que significa resposta para tudo? Nós queremos ter clareza de tudo, nós queremos ter clareza da situação, nós queremos saber por que está acontecendo, por que eu, por que desse jeito, por que não com outro, por que tanto tempo, e isso e aquilo, por que eu sofro, aquele não sofre, e isso e aquilo, que mal que eu fiz, e a gente quer clareza, nós queremos entender o sofrimento. Da mesma forma, para as crianças, não tentem iluminar tanto o bom Deus, fazê-lo brilhar como se faz brilhar um quadro, porque vocês não conseguirão. Até mesmo quando a gente vai ensinar sobre Deus para uma criança, a gente quer tornar Deus claro para aquela criança. Mas Deus não é tão claro assim. A gente já preguei sobre isso, a obscuridade da fé. Como vocês são mais inteligentes que elas, que as crianças, conseguirão transmitir alguma clareza, mas colocarão em suas mentes uma convicção falsa que terá resultados desastrosos. Quando essas crianças tiverem 15, 18 anos e, devido às suas paixões, tiverem interesse em que seu ensinamento não seja verdadeiro, elas mesmas farão a crítica de sua própria fé. Então o Frei Maria Eugênio está nos ajudando a entender que cuidado até com a forma como a gente ensina Deus para as crianças. Como se ela nunca fosse ter uma dúvida, como se ela nunca fosse ter alguma dúvida de fé. Deus é claro, é tal.
a gente precisa entender que Deus é misterioso. Deus é obscuro. Deus não cabe na sua cabeça. Então sim, temos que começar a ensinar desde cedo para as crianças que Deus ele é tão grande. Deus ele é infinito, que ele nunca vai caber na nossa cabeça. O papai não entende perfeitamente Deus, porque Deus está acima do papai. A mamãe não entende perfeitamente Deus, porque Deus está acima da mamãe. Deus é infinito, filho. E nós somos finitos. Não tem como o infinito caber dentro de nós. Então não tem como a gente entender Deus completamente. Então sempre haverá obscuridade. E o que é a fé? A fé é você dar esse salto no escuro, filho. Por que a gente tem fé? Porque Ele falou, porque Ele disse. Nós acreditamos na pessoa de Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus, filho. Então se Deus, que é Jesus, falou, e isso nós acreditamos, mas não significa que nós vemos. Porque a fé é o fundamento, a fé é a certeza a respeito das coisas que não se vê. Então, você entendeu? A gente precisa entender que fé não é visão, fé não é visão, fé não é visão. Fé é dar salto no escuro. O que vão examinar então? Essas crianças quando crescerem? As histórias que vocês lhes contaram? Os símbolos e conceitos que vocês usaram? Então dirão, isso e aquilo que nos disseram não é verdade. Quantas crianças crescem e já não têm mais fé? Não acreditam no que aprenderam na infância. E terão razão, porque os símbolos que vocês lhes deram não são a verdade. Isso não é Deus. Pode ser, como dizemos, semblantes prateados, mas não é a verdade em si. Esses jovens então perderão a fé e rejeitarão tudo o que vocês lhes disseram. Vocês lhes dirão então que Deus é obscuro para... Vocês lhes dirão então que Deus é obscuro para lhes fazer adquirir a fé? Eles responderão, mas não é verdade que Deus é obscuro. Sempre me disseram que Deus era muito claro, que bastava ter fé para se entender isso como algo razoável. Então é muito importante, o Frei Maria Eugênio está trazendo algo muito importante, sabe? É desde pequeno ensinar para a criança que a fé não é visão. Sabe, filho, vai ter momentos que você não vai sentir Deus, porque fé não é sentimento, fé não é visão. Então se a pessoa cresce naquela que Deus é sempre uma claridade, que tudo vai se tornar claro, que que você vai ter sempre resposta para tudo, ela vai chegar uma hora que ela vai ver que isso não é a verdade. Ela não tem resposta para tudo. Ela vai perceber que Deus, ela não sente, não vê. Então ela vai se decepcionar. Por quê? Eu aprendi algo diferente. Eu aprendi algo diferente. Então quando ela crescer, ela vai se decepcionar. Então tem muita gente se decepcionando com a fé. Quantas pessoas estão decepcionadas com a fé? Mas veja, Futon Shin fala isso. Ninguém está decepcionado com Deus. Mas as pessoas de hoje estão decepcionadas com o Deus que apresentaram a elas. Dá para entender sim ou não? Então assim, as pessoas não estão decepcionadas com Deus, porque Deus é bom, minha gente. Se a pessoa conhecesse quem é Deus de verdade, se a pessoa conhecesse quem é Deus, ela veria, Deus é bom, Deus é bom, Deus não sabe fazer o mal, Deus não faz o mal, então Deus é bom. Então se a pessoa tivesse de fato conhecimento de Deus, ela nunca se decepcionaria com Deus. Agora hoje, tem muita gente decepcionada com o Deus que apresentaram para ela. Então quantas vezes isso vem até de berço, isso vem até de infância. Um Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus. Um Deus que não é um Deus bíblico.
Então, veja, a gente tem que tomar cuidado com isso. Transmitir Deus é muito importante. Mas qual Deus eu estou transmitindo para as pessoas? Eu não posso apresentar nenhum Deus bonzinho demais, que não importa o que eu faça de errado, que está tudo certo. Eu também não posso apresentar um Deus carrasco que quer levar todo mundo para o inferno e está julgando todo mundo. É um cara que é um Deus que quer só punir pessoas, quer fazer o mal para as pessoas. Ou seja, qual é o Deus que eu tenho que apresentar? Eu preciso apresentar o Deus bíblico. Isso é muito importante. Eu preciso apresentar o Deus bíblico. Ah, Frei, mas isso aí, até o que o senhor falou agora, não é tão fácil assim, porque se nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus parece que é a favor da guerra, Deus parece que é a favor da morte, Deus parece que é a favor de tanta coisa errada. E você só precisa entender uma coisa. Precisamos transmitir o Deus bíblico, sim. Porque o Deus que se revelou está aqui, o Deus real, o Deus verdadeiro. Agora a questão é o seguinte: você só consegue entender o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, se a pessoa ela só lê o Antigo Testamento e ela foca só no Antigo Testamento e despreza o Novo, ela de fato vai entender uma face de Deus muito complicada. Ela não vai entender Deus. Se você ficar só com o Antigo Testamento e desprezar o Novo, você não vai compreender Deus de verdade. Agora, se você ler o Antigo Testamento à luz do Novo, aí você vai compreender Deus. Porque no Antigo Testamento tem o olho por olho, dente por dente. Só que se você ler com o Novo Testamento, aí você vai ver Jesus falando assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Mas é porque o Deus do Antigo Testamento parece um Deus mau, só que você não pode ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, porque aí no Novo Testamento você vai ouvir isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Novo Testamento você vai ver João falando assim: Deus é amor. Então, com o Novo Testamento você entende o Antigo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E alguém pode se perguntar: então nós temos que ficar só com o Novo, Frei, porque o Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus. Não. Toda a Sagrada Escritura, ela revela o nosso Deus. Só que nós precisamos ler a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, numa unidade. O Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento também precisa ser lido com o Antigo Testamento.